Nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus na carta aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Quem achou carta aos Hebreus, capítulo 11, por favor, diga amém. 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 Então, nós vamos ler o verso de número 8. Está escrito assim: pela fé, Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu. Por favor, diga obedeceu. Mais forte, obedeceu. Obedeceu. Amém. E saiu para uma terra que Deus lhe prometeu a dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Amém? Amém. Espírito Santo, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder servir a tua igreja. Tua palavra diz que nós somos dispenseiros. Por isso, dai-me, por misericórdia, o alimento certo. Espírito Santo, eu confesso em público que eu sou totalmente dependente do Senhor. Por isso, fale com a tua igreja, venha sobre nós esta noite como uma unção fresca, trazendo refrigério para a alma do teu povo. Espírito Santo, na medida em que o teu povo estiver ouvindo e entendendo a tua voz, que o Senhor faça-os perceber e sentir a tua presença, para que, sentindo a tua presença, os teus filhos possam glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento, queridos irmãos. Meus amados, eu tenho um desafio essa noite de me conter em compartilhar alguns versículos da palavra de Deus com você e não trazer aqui uma pregação propriamente dita. O desejo da minha alma é que você compreenda o que o Espírito quer dizer à igreja, porque a palavra que nós vamos compartilhar hoje diz respeito a uma doutrina fundamental da nossa fé. Inclusive, o assunto de hoje é exatamente esse: fé. Por favor, vamos dizer comigo, 1, 2, 3, fé. Mais uma vez, fé. Meus filhos, a fé é algo indispensável na vida de um cristão, um servo de Deus. Por isso, eu quero te incentivar a pelo menos relembrar essa necessidade. O Senhor Jesus nos mostrou a importância de termos fé. Uma certa vez, o Senhor Jesus, ele disse assim: se tiveres fé. Quem já viu, quem já leu
Jesus dizer isso? Deixa eu ver. Se tiveres fé. Em outra oportunidade, o Senhor Jesus, Ele disse: onde está a sua fé? E para um dos seus discípulos, o Senhor Jesus disse: homem que tem pouca fé. Se você for ler os 4 evangelhos, quero pedir que ninguém fique lá fora, pede para esses meninos entrar, quero ninguém mexendo no celular na hora do culto. É hora da palavra de Deus. O Senhor Jesus está falando através da palavra, então é importante que todos entendam, todos percebam e todos respeitem. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver o Senhor Jesus em todo momento estimulando a nossa fé. O Senhor Jesus mostrando a importância de exercer a fé. Por favor, diga: eu preciso ter fé. Diga: eu preciso estimular a minha fé. Diga: eu preciso usar a minha fé. Faz sentido isso para você, gente? Eu não acredito que tenhamos aqui hoje, nesse culto, alguém que não tenha fé. Na minha opinião, todos vocês têm fé. Por isso eu quero destacar aqui, eu anotei algumas coisas essa tarde, enquanto eu buscava o Senhor Jesus, e a primeira coisa que eu quero destacar é a diferença entre crer e ter fé. O que é crer? Crer é na sua mente você entender, aceitar e acreditar em algo. Isso é crer. Se na sua mente você entende, aceita e crê, acredita, você crê em algo. E o que é a fé? A fé é quase a mesma coisa, só que há um acréscimo. A fé materializa aquilo que você crê. A fé, através de atos e atitudes, traz à realidade aquilo que só está na sua mente, no seu coração, no seu pensamento. Eu estou pregando para algumas pessoas hoje aqui que são verdadeiros vasos de Deus, que carregam riquezas incontáveis dentro de si. Eu estou pregando para algumas pessoas que têm uma mente brilhante. A pessoa que está aí do seu lado, nem parece, né? Mas a pessoa que está aí do seu lado tem um poder extraordinário de criar. O dom da criatividade está na mente, no pensamento, no intelecto da pessoa que está do seu lado. Pastor, então quer dizer que essa pessoa que está do meu lado tem um potencial extraordinário de criar coisas extraordinárias? Sim, desde que isso não fique só naquilo que você crê, desde que você coloque essas ideias para fora com atitudes e gestos, ativando a sua fé. Eu vou repetir para você entender. A sua fé vai te capacitar a tornar real projetos maravilhosos que estão dentro do seu coração. Escute uma coisa: se Thomas Edison morresse antes de dar forma à criação da lâmpada elétrica,
ele seria apenas um homem que cria e acreditava em algo. Mas a fé dele, a determinação dele, o fez agir e se mover em direção àquilo que ele cria. E a fé, como que se uma flor desabrochou-se e apareceu. Eu queria muito que você entendesse que se você continuar guardando conhecimentos, ideias e coisas criadas na sua cabeça, você vai ser apenas um depósito de coisas boas. Mas se você ativar isso, trabalhar isso, e através da sua fé fazer isso acontecer, Deus vai fazer de você uma referência. Deus vai fazer de você alguém importante. Deus vai fazer de você alguém conhecido, porque você não somente crê, você tem fé, e a fé te faz ter atitudes. Aleluia! Eu creio que a minha família vai ser uma bênção, glória a Deus, mas eu quero ver fé para isso. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, está tudo certo, parabéns, mas eu quero ver fé para isso. Eu creio que a minha família vai ser uma família sacerdotal, você crê? Então glória a Deus por isso, mas eu quero ver você ter fé, porque quando você tem fé, você faz acontecer aquilo que você crê. Não adianta ficar acreditando e deixar a vida passar e as coisas acontecerem. Não, você é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus criou, você pode criar. Se Deus deu forma, você pode dar forma. Se Deus fez acontecer, você pode fazer acontecer. Se Deus modificou realidades, você pode modificar realidades. Se Deus criou o que nunca existiu, você também pode criar o que nunca existiu pela fé. Quem pode adorar o nome do Rei Jesus? Levante a mão e diga: eu tenho fé. Está muito fraco, diga: eu vou exercitar minha fé. Levanta as duas mãos, sinaliza para o mundo espiritual, diga: eu não vou perder a minha fé. Diga: eu vou usar a minha fé, e tudo que eu creio vai acontecer em nome de Jesus. Quem tem condições e quem quer adorar o nome de Jesus, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Então essa é a diferença. Pastor Isaías, se o senhor fosse resumir a sua fé e a sua crença, o senhor resumiria como? A minha fé não está em coisas. A minha fé não está em algo. A minha fé está em alguém. E o nome dessa pessoa se chama Jesus. E a minha fé é que Ele me deu vida para trabalhar na expansão do reino de Deus, servindo pessoas. Essa é a minha fé. E no que o senhor crê, junto com a sua fé, eu creio que quando eu cumprir a minha missão nessa terra, e essa carcaça descer à sepultura e se tornar pó novamente, eu terei a vida eterna, porque eu aceitei aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê, quem tem fé. Quem crê, quem tem fé. Quem crê, quem tem fé. Aleluia, aleluia. Por favor, diga fé. Meus filhos, o que é fé? Eu quero compartilhar com você, com muita calma, me ajude, Espírito Santo. O que é fé? Relato, informação retirada do Google. Fé segundo a ciência.
Primeiro, a fé reduz o estresse, porque só ora quem tem fé, diga amém. Amém. E a ciência afirma que a fé nos leva à oração e à meditação, e isso diminui a ansiedade e a pressão arterial. Ou seja, a ciência está dizendo que a fé nos leva a uma vida de oração e meditação, e isso ajuda a controlar a nossa pressão arterial e também combate a ansiedade. Segundo, a fé é um apoio emocional. Quando você tem fé, você acredita na Bíblia, e a Bíblia diz que nós temos um cabeça, Cristo, que somos um corpo, a igreja, e que nós precisamos estar unidos e reunidos. E a ciência diz: comunidades religiosas oferecem suporte social que afastam a depressão. É no convívio da igreja que a tristeza vai embora. É no convívio da igreja que a depressão vai embora. É no convívio da igreja que você recebe uma palavra e a tua fé é ativada, e o que era tristeza se transforma em alegria. É no convívio da igreja que você tem o que você não encontra num quarto escuro: um abraço verdadeiro, um olhar e um sorriso de um irmão. É no convívio da igreja que você faz amizades verdadeiras com pessoas que não são oportunistas. É no convívio da igreja que você encontra um propósito de vida. Então a ciência está dizendo: a fé combate a depressão. Terceiro, a fé promove a recuperação de doenças graves. Pacientes com fé costumam ter mais resistência, combate diante de doenças graves. Ou seja, se tem um paciente que não tem fé, ele morre em 2, 3 anos. Se tem um paciente que tem fé, aquela enfermidade vai indo embora gradativamente, e ele passa 5, 10, 15, 20, 30 anos e ainda está vivo. Por quê? Tem fé, e a fé ajuda a combater as doenças. Aleluia. Quarto e último, senso de propósito. Ter fé organiza pensamentos e traz conforto psicológico. Você pode ver que toda pessoa psicologicamente perturbada não acredita em nada, não tem fé, e por isso vive conflitos dentro da sua cabeça, conflitos diários e diferentes conflitos. Então a ciência está dizendo: povo de Deus, oi ciência, eu consigo explicar muita coisa, entendi ciência, mas tem uma coisa que eu não consigo explicar, porque eu não posso medir e nem pesar. Que coisa é essa, ciência? A fé. Ciência, você não consegue explicar a fé? Não consigo. Mas uma coisa eu digo para a igreja: quem tem fé, mesmo eu não sabendo explicar, vai mais além, não perece, tem estimativa de vida, tem aonde se segurar. A ciência está pregando e está dizendo: eu não sei como, mas para o povo que tem fé, algo eles têm a mais na vida deles. Quem tem fé? Aleluia. Umas 50 pessoas têm fé. Fé aos olhos da ciência, fé segundo a palavra de Deus. Quem tem curiosidade de saber o que a palavra de Deus diz sobre a fé, diga amém. Amém. Diga: eu quero saber o que a palavra de Deus fala sobre a fé. Diga para você mesmo, mas diga falando alto, diga: a ciência diz que a fé me ajuda. Diga: a ciência não explica a fé, mas a ciência diz que a fé me ajuda. Agora você vai saber o que a Bíblia Sagrada diz com relação à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas
que não podemos ver. Aleluia! Vamos lá de novo para ver se você entende, para que entendendo você dê um glória a Deus de verdade. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz: a fé é a certeza, por favor, grife essa palavra, certeza, 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 certeza. O que você sonha? Tenha certeza. Qual é o teu objetivo? Tenha certeza. O que você acredita? Tenha certeza. Aonde você quer chegar? Tenha certeza. O que você quer fazer? Tenha certeza, certeza, porque a fé é a certeza de que vamos, prepare um glória, de que vamos receber as coisas que esperamos. E a fé é a prova que existem coisas que não podemos ver. Aleluia! Olhe para cá, prepare um glória a Deus. Não dá para entender um crente. É muito difícil, olhe para cá para você pegar essa palavra. É muito difícil compreender um cristão, um servo de Deus. Porque um servo de Deus, ele acredita naquilo que ele ainda não está vendo. A ciência precisa buscar, conectar e examinar componentes químicos, biológicos e físicos para poder tirar uma conclusão. O crente não. O crente não precisa ver nada. Ele só precisa de uma coisa: ter fé. Deus disse: sai do Egito e vai para a terra prometida. Eles estavam diante do Mar Vermelho. Eles não viram um navio para passar, diga amém. Está fraco. Eles não viram uma ponte para atravessar, diga amém. Mas eles tiveram fé. E pela fé, Moisés toca nas águas e o mar se abre. E aquilo que eles não viram antes, mas acreditaram e usaram a fé, desfrutaram, passaram por meio do Mar Vermelho com os pés sequinhos. Porque a fé te faz ver aquilo que você não via antes, hoje. Diga assim: a minha fé é a certeza que eu vou receber aquilo que eu espero. Diga: é a prova das coisas que eu ainda não vejo. Diga forte: mais verei, mais verei, mais verei. Isso é fé. Verso 2: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Verso 3: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. É aquilo que se pode ver foi feito daquilo que não se vê, a palavra. Quem aqui está vendo o que eu estou falando? Ninguém. Mas quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? No princípio não havia nada, mas a palavra, disse Deus, com palavra, haja luz. Não tinha luz, mas agora tem luz. Haja divisão entre as águas. Não tinha essa divisão, mas agora tem, por causa da palavra. Haja separação entre o dia e a noite. Não tinha, mas agora tem. Haja, e assim aconteceu, por causa de algo que não se podia ver. Você tem uma mão levantada para receber uma palavra profética, uma profecia. Você crê em profecia? Muitas coisas que você acredita e tem fé parecem distantes porque você não vê, mas se você manter, fazer a manutenção, exercitar e usar a sua fé, aquilo que você ainda não vê, muito em breve você verá. Aleluia! Eu queria estar no teu lugar para receber essa palavra e glorificar de verdade, ficar de pé, levantar a mão, gritar e bradar. Pastor, o Senhor Jesus tinha 3 discípulos muito próximos. Quantos discípulos? O nome deles? Vamos lá, o nome deles? Agora todo mundo o nome deles? Não fiquem tímidos, vocês acertaram. O nome deles? Pedro, Tiago e João. Quem aqui quer saber a opinião de Pedro, Tiago e João com relação à fé? Deixa eu ver, quem quer saber? Quem tem essa dúvida?
Vamos ver? Olha o que disse Tiago a respeito da fé. Prepare um glória a Deus. Meus irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 14, 15, 16, 17. Tiago disse: o homem que andou com Jesus, o homem que caminhou com Jesus e o homem que viu Jesus falar de fé, diz Tiago, em Tiago capítulo 2, 14 a 17, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer nada. Não adianta dizer que Deus abençoe, vistam, se agasalhem e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de obras, de ações, é uma coisa morta. Porque a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é inválida. A fé sem as obras não adianta de nada. Se você tem fé, essa fé tem que ser acompanhada com obras. Você pode dizer amém? Amém. O que Pedro acha, entende? O que Pedro pode nos falar sobre a fé? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Louvemos, pois, a Deus, o nosso Pai, Senhor de nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, diga amém. Amém. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, diga glória a Deus por isso. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de esperança viva. Aleluia. Eu tenho que repetir isso, só para quem quiser dar aleluia, dar glória. O Senhor Jesus é misericordioso. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coraçãozinho está cheio de esperança viva. 4. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus, guardada para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem estragar e nem ser destruída. Essas bênçãos são para vocês que, por meio eu não estou sozinho hoje, de novo, vamos lá. Essas bênçãos que estão reservadas para vocês no céu, como diz a Bíblia, estas bênçãos são para vocês que, por meio são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Versículo que é conselho: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Prepare um glória. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira. Vou repetir, porque isso é para dar glória a Deus, para tremer a casa. Essas provações que vocês estão passando só mostram uma coisa: o quê? Que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que se pode destruir, é provada pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada, para que vocês continuem
firmes. Assim vocês receberão aprovação, glória, honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Explica o que Pedro está dizendo sobre fé. Explico. Pedro está dizendo o que Jesus havia dito: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão passar provas, no mundo vocês vão viver altos e baixos, no mundo vocês não vão só ganhar, às vezes vocês vão perder, no mundo vocês também vão passar por algumas dificuldades, mas é muito bom que isso aconteça, porque as dificuldades da vida, as batalhas da vida só servem para uma coisa. Para quê, pastor? Para provar que a nossa fé é verdadeira no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se a sua fé, calácia, quépia, antuquiminaramanturícia, se a tua fé for fingida, se a tua fé estiver em coisas, no dia da provação, da guerra e do momento difícil, vai revelar quem você é. Você não vai dar conta, você vai retroceder, você vai voltar para trás, você vai fugir da presença de Jesus. Mas se a tua fé for verdadeira, a prova, a guerra, a luta vai dizer: não adianta tentar, a fé dela, a fé dele é verdadeira. Quem tem fé, 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 quem tem fé. Se eu estiver pregando e você estiver entendendo, abra a tua boca para liberar uma palavra de louvor que chegue até o trono daquele que está mandando a palavra para nós. Abra a tua boca para dizer: eu estou entendendo, eu recebo a palavra, eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, eu recebo isso. A minha fé mostra quem eu sou. De verdade, meu Deus, o que João pensa sobre a fé? 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque, agora eu gostaria que você preparasse, não um daqueles glória a Deus que você dá, porque você tem que dar, mas um glória a Deus daquele que você arranca da alma, se você entender. Olha o que um amigo de Jesus disse sobre a fé. Olha o que o homem que reclinava a cabeça no ombro de Jesus fala sobre a fé. Olha o que alguém que morreu pela fé em Jesus diz a nós outros sobre a fé. João diz, capítulo 5, versículo 4: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Aleluia. Prepare o glória. Assim com a nossa fé conseguimos vitória sobre o mundo. O que aconteceu com você, meu filho? Está parado por quê? Não sei, pastor. Eu acho que foram as pessoas. Falta de fé. Minha filha, por que você voltou para cachaça, para bagunça, para tristeza, para depressão, para o caos? O que aconteceu? Eu acho que foram os problemas da vida. Foi a falta de fé. Meu filho, por que você largou a igreja? Você ia ser um grande obreiro, agora já está no mundo de novo, voltou para traficar, voltou a usar cocaína, voltou a bagunçar. O que esse 38 está fazendo na sua cintura, meu filho? Ah, pastor, não me receberam bem na igreja. Foi falta de fé. Porque se a sua fé está em Cristo, a sua fé te dá força para vencer o mundo. O mundo não engole quem tem fé. O mundo se abre como o mar vermelho, dizendo: ei, mar, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, deixa passar. Por quê? Quem está passando aí tem fé, tem fé, tem fé, tem fé, tem fé. Levante a mão e diga: eu vou vencer o mundo. Mais forte, pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Verso 5: quem pode vencer o mundo? Somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Aleluia. Pastor, ok, entendi, pastor. Se você entendeu, diga amém. Esse amém está fraco. Se você entendeu, diga amém. Então agora eu vou liberar algumas palavras proféticas para quem acredita só. Você quer receber? A sua fé vai te destacar dos demais. Isso não é palavra de autoajuda, amado pastor Elias, pastor Ronaldo. Isso não é uma palavra de egocentrismo, meu filho Miro. Não. Isso é uma palavra de Deus. Eu vou repetir porque só uns 15, 20 ou 30 receberam. Eu vou repetir. A sua fé vai te destacar dos demais. Aleluia. Um dia um homem pediu para que Jesus fizesse algo pelo homem que trabalhava para ele, pelo seu empregado. Jesus disse a esse homem, que a Bíblia o chama de centurião, um homem, soldado romano, comandante que comandava 100. Quando este homem recebeu a notícia que Jesus ia na sua casa, esse homem disse, estou falando de Lucas capítulo 7, não, ele não precisa vir na minha casa. Peraí, você pediu um milagre, e agora quem pode fazer um milagre está dizendo, vou na tua casa. E você que pediu o milagre está dizendo, ele não precisa vir na minha casa? Disse o centurião, Lucas capítulo 7, meu filho Lucas, não, Jesus não precisa vir na minha casa. Eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu teto. Na verdade, eu sou um homem que tenho certos poderes. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo outro vem, ele vem. Mas diga para Jesus que ele só precisa dizer uma palavra. E eu creio que se ele me der uma palavra, o meu empregado vai ser curado na hora. Aleluia. Jesus olhou para eles e disse assim, nem em Israel eu vi tamanha fé. Parafraseando, nem no meio da igreja eu vi tamanha fé. Aleluia. Esse se destacou entre os outros. E por que ele se destacou? Por causa da fé. Você vai se destacar no seu trabalho, você vai se destacar na sua escola, você vai se destacar no meio dos seus, você vai se destacar na sua vizinhança. Ninguém vai entender nada, vão até te julgar errado, mas você vai se destacar. Não tem problema se te apontar, não tem problema se te criticar, não tem problema se te invejar, não tem problema, não vá, não bata de frente. Você sabe que você só se destaca porque você tem fé, porque você tem fé, porque você... Quem tem fé? Só quem tem fé, levante a mão para dar um aleluia. Aleluia. A sua fé, já estou encerrando, a sua fé será o seu combustível. Bata no peito e diga isso. A minha fé será o meu combustível. Ori me cantará. Aleluia. 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 Tem uma multidão, diga amém. Cercando Jesus, diga amém. Jesus está em direção à casa de Jairo, diga amém. Tem uma mulher, diga amém. Ela não pode sair de casa, diga amém. Ela não pode estar em convívio com a sociedade, diga amém. A lei manda ela ficar isolada, diga amém. A falta do oxigênio no sangue humano desacelera os passos, a respiração, a locomoção. Essa mulher não tinha falta de oxigênio no sangue, ela não tinha sangue suficiente por conta de uma hemorragia que acompanhava ela durante
12 anos. Mas ela, mesmo não tendo uma quantidade necessária de sangue para se locomover, ela tinha algo mais poderoso do que o sangue: fé, 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 fé. Eu estou cansada, mas tenho fé. Képia, sui. Ele está falando com alguém, talvez não seja com você, por isso você não está entendendo. Eu estou cansada, mas tenho fé. Eu não sei como eu vou me locomover, mas eu tenho fé. O meu corpo não responde os comandos da minha cabeça, mas eu tenho fé. A fé me tirou de casa, a fé me jogou na rua, a fé me fez olhar para a multidão, a fé me fez ouvir alguém dizer que esse Jesus opera milagre. A fé me deu coragem para andar no meio das pessoas. A fé tem sido meu combustível para entrar no meio da multidão. A fé está me dando força para romper. A fé está me dando força para andar em meio às dificuldades. É muita gente, está difícil, mas eu tenho fé. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Mulher, você tem hemorragia, você não tem força, mas eu tenho fé. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aleluia. A fé que você tem será o teu combustível para chegar lá. Prepare o glória. Ela chegou, tocou nas roupas de Jesus. Jesus parou por ela. Levanta a mão, só quem tem fé. Tua fé é teu combustível. Eu sei que isso às vezes é meio chato, mas como eu estou vendo que só está a igreja, não tem nenhum visitante, está todo mundo em casa, fala para quem está da direita e na esquerda, diga: tua fé é teu combustível. Não perca a tua fé, não deixe a tua fé, não abandone a tua fé. Tua fé vai te fazer chegar lá. Aleluia. Vê se o crente do teu lado está dando aleluia. Vê se o crente do teu lado está dando glória. Se ele crê, ele vai levantar a mão e dar um grito. Aleluia. Quem me tocou? Foi eu. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Número 3, a tua fé te faz continuar. Jesus está passando, diga amém. Vem comigo, eu tenho ainda 10 minutos. Em menos de 10 minutos eu encerro. Jesus está passando, diga glória a Deus. Ele está indo para Jericó, diga amém. Enquanto ele passa nas ruas de Jericó, tem alguém que precisa de um milagre. Tem alguém que é cego e não tem nem nome, tem um apelido de filho de Timeu. Quando Jesus está passando, a multidão está ladeando Jesus, e logo aquele que é cego percebe quem está passando. E quando ele percebe quem está passando, a fé dele é ativada. Aleluia. Muitas pessoas estão em volta de Jesus por interesse, mas alguém que nem está vendo Jesus, isso que é fé, isso que é fé. Aleluia. Eu glorifico a Deus pelos irmãos que olharam para a face de Jesus, viram os milagres de Jesus e morreram pela fé em Jesus. Mas eu também admiro você que nunca viu a face adorada de Jesus, mas você tem fé. E você não adora, você não serve, você não é fiel pelo que você vê, você é fiel pelo que você não está vendo, mas crê. Aleluia. Eu creio. E a bondade de Jesus é tão boa que Ele não nos deixa com uma
crença seca. Ele nos envia o Espírito Santo como uma unção fresca, e o Espírito Santo nos faz sentir. Aí não tem jeito, meu irmão, a gente faz loucura pela fé, porque não só cremos, mas também sentimos, porque o Espírito de Deus habita em você. Aleluia! O cego descobriu quem estava passando e ativou sua fé e começou a gritar: meu filho Yuri, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Vem, filho, assim, bate: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Essa musiquinha mexeu com os comichões de quem estava ao lado de Jesus por interesse. Olhou para o cego e diz: calha a boca, para de gritar, calha a boca, para de gritar. E o cego: eu não posso parar, eu tenho fé. Filho de Davi, calha a boca, para de gritar, eu não vou parar, porque eu tenho fé. Como assim? Vocês acham que quem está passando, entrando em Jericó, é o Nazareno, filho de Maria e afilhado de José? Mas para mim, quem está passando e entrando em Jericó é filho de Davi, filho de Davi. Cala a boca, não cala a boca, porque eu tenho fé. Fé em quê? No que diz a profecia: ele sairá do tronco de Davi, ele virá da descendência de Judá, ele será um rei e o seu trono será estabelecido e o seu reino nunca terá fim. Quem está passando aí não é o Nazareno, não é o Galileu, é o filho de Davi, é o rei dos reis. A música foi ouvida por Jesus, aleluia. Jesus para e diz: quem está cantando essa música? Essa música está chegando aos meus ouvidos com fé. Como é que você dá glória na igreja? Como é que você canta na igreja? Como é que você oferece louvores na igreja? Como é que você entrega oferta, dízimo na igreja? Tem que ser com fé, porque se não for com fé, não vale. Jesus disse: manda buscar ele. Mandaram buscar ele, e parece que eu vejo ele se levantando. Eu não sei para que direção eu vou, e alguém guiando. Deixa que eu te levo, porque se a tua fé te fez enxergar o impossível, Jesus vai preparar alguém para te levar aquilo que você acredita. Eu te levo, 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 eu te levo. Levante a mão para receber uma profecia. Se você tiver fé, Deus prepara alguém para te levar onde você quer chegar. Ah, meu Deus, se eu estivesse pregando para um povo que acredita. Se você tem fé, pode parecer impossível, nem que Deus tenha que usar outro homem para fazer aquilo que você acredita acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Levante a mão, se prepare, se prepare. Se você não desistiu, é por causa da sua fé. Fé. Jesus disse uma frase para o cego, que essa frase só pode ser dita para quem tem. Jesus disse uma frase para o cego, que essa frase só pode ser dita para quem tem. Jesus, só para quem tem fé. Se não tem fé, pode até ouvir, mas não vai entender. Mas quem tem fé vai ouvir e entender. Jesus olhou para o cego, que tinha fé. A fé dele não deixou de existir, ele continuou cantando, filho de Davi. Quando ele chegou, a frase que Jesus disse: o que queres que eu te faça? Essa palavra só pode entender, receber quem tem fé. O que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E quando Jesus deu vista a ele, sabe qual foi a primeira coisa que ele viu? A face adorada de Jesus. Fé. A fé te torna mais forte, diga amém. Amém. Salmo 125 disse: os que confiam no Senhor, só confia quem tem fé. Os que confiam no Senhor
serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque a sua fé, ela te torna mais forte. Olhe para cá, 5 minutos no máximo, é a última palavra profética que eu entrego, meu filho Célio. A sua fé te deixará mais forte, a tua fé te tornará forte. Sabe quem experimentou isso? Sabe quem teve, meu filho Éder, a oportunidade de ver isso na prática? Os faraós e os Césares. Os faraós tiveram a oportunidade de ver isso na prática, porque o povo de Deus, o povo da promessa, o povo hebreu, estava preso no Egito. Diga amém. Mas preso como estava corporalmente, não estavam presos mentalmente, eles ainda tinham fé. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 1 da seguinte forma: os filhos de Israel, meu filho Yuri, estão escravizados. Os filhos de Israel não estão na terra da promessa. Os filhos de Israel estão em uma terra estranha, sofrendo. Mas olha o que diz a Bíblia, e olha o que os faraós presenciaram a olhos nus. Diz a Bíblia: diante dessa situação, os filhos de Israel cresciam, os filhos de Israel se fortaleciam, e os filhos de Israel se multiplicavam. Como pode alguém numa situação dessa crescer? Por causa da fé. Fortalecer por causa da fé. Multiplicar é por causa da fé. Os Césares experimentaram e viram a força de quem tem fé na prática. Por quê, pastor? Porque se você for ler a história da igreja primitiva, você vai ver que Nero culpou os cristãos por um fato em Roma. E Nero, o imperador romano, ele crucificou milhares de cristãos e colocou fogo nos cristãos, fazendo dos crentes tochas humanas. Sabe o que aconteceu? Quanto mais cristão ele queimava, mais gente aceitava Jesus como Salvador. Os Césares, com medo de que os cristãos se multiplicassem e viessem a tomar o trono, tomar o Império Romano, começou a perseguir e a matar crente. Pegavam crente aos milhares, colocavam em fila para entrar no Coliseu. Dentro do Coliseu, leões. Dentro do Coliseu, feras do campo. Dentro do Coliseu, crocodilos. Dentro do Coliseu, guepardos. Dentro do Coliseu, bichos horríveis. Só que a história diz que eles jogavam crentes, famílias inteiras, mãe, pai, filho, neto, vô e vó, todo mundo. Você está na porta do Coliseu, se entrar morre, vai negar sua fé? Aleluia! A nossa fé é a nossa maior força. Não vamos negar nossa fé. Cremos que fomos escolhidos por Deus para trabalhar na expansão do reino dos céus na terra, e temos uma missão: servir pessoas e resgatar vidas para Jesus. Pode nos jogar no Coliseu, a nossa carne vai ser dilacerada pelo leão, mas o nosso espírito vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. A sua fé é a sua força. Aleluia! E diz os relatos históricos que quanto mais cristãos morriam no Coliseu, mais cristãos entregavam a vida para Jesus. Nas galerias e nas arquibancadas do Coliseu,
40% de pessoas aplaudindo os cristãos sendo assassinados, mas 60% de pessoas olhando e dizendo: não é possível. Morrer pela fé em um homem tem que ser verdade. Aleluia! Cada gota de sangue que era derramada pela fé era uma pregação ao coração da galeria, da arquibancada. Quem estava assistindo aquele massacre chegava em casa e o comentário era só um no jantar: a gente precisa repensar nossa vida, a gente precisa repensar nossa fé, porque a nossa fé diz que César é o nosso Deus. Só que eu nunca vi ninguém morrendo por César. E hoje lá no Coliseu eu vi quase mais de 1000 pessoas morrendo e não negaram a fé deles em Jesus Cristo. Eu acho que a verdadeira fé é a fé em Jesus Cristo. Aí, muito tempo, aleluia, depois, Paulo vai escrever uma carta para a igreja que está estabelecida em Roma, e vai dizer assim, Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como? Pela fé. Levante a mão que eu vou entregar uma profecia para você. A sua fé te fará um verdadeiro seguidor de Jesus. Você pode adorar. A sua fé te possibilitará ter uma vida espiritual saudável. Você pode adorar. A sua fé vai te fazer viver as promessas de Deus. Por último, a sua fé fará de você uma referência na sua família. Quem tem fé, levante a mão para adorar. Aleluia. Meu filho Yuri, aleluia. A sua fé é uma arma de defesa. O diabo sempre vai tentar destruir tua vida, teus sonhos, teus projetos, teu chamado, tentando combater a sua fé. Como? Trazendo a dúvida para o teu coração. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 e versículo 16: quando vocês forem trabalhar, leve o escudo da fé. Oh glória, eu estou no final, vem comigo. Quando vocês forem para a escola, para a faculdade, leve o escudo da fé. Quando vocês forem sair de casa para o mercado, leve o escudo da fé. Quando vocês forem para uma entrevista de emprego, leve o escudo da fé. Quando vocês forem fechar um negócio, leve o escudo da fé. Quando vocês forem para o lazer com a família, leve o escudo da fé. Quando vocês forem passear no shopping, leve o escudo da fé. Quando vocês acordarem, tome o escudo da fé, porque com esse escudo o diabo vai atirar flecha de fogo, mas você com o escudo vai ser protegido pela fé. Para uma geração de cristãos que serão fiéis até o fim, que serão fiéis até a volta de Jesus. E os tempos vão passar, mas você vai continuar inabalável. E com certeza alguém vai te perguntar um dia: o que te faz permanecer até aqui? E você vai dizer: a fé. A fé. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A fé.